Depois que eu falo que eu assumi o vício pra você, o que você pensou a partir daí? Depois que você fala que se viciou, estava dependente daquilo que estava te levando à destruição, eu entrei num certo desespero, porque na realidade a gente nunca lidamos com isso. Não. Até então, nunca lidamos com isso. E detalhe, é um vício que, como eu sou espiritual, eu digo, o cão dá com essa mão e tira com essa outra. Então, ele vai É isso que a casa de aposta faz. Ele vai alimentando o mal, vai alimentando, até a pessoa se sentir totalmente dependente. O mal sabe que ela está dependente, então ele vai e abraça. E aí a dependência de estar naquilo e achando que aquilo vai suprir todas as necessidades daquela vida, ela se torna uma dependência tão grande que se entrega totalmente. E aí passa a não ter domínio mais, mas sim dominado. E foi nesse estágio que ele veio para mim, totalmente dominado. E aí escravizado mesmo. Aí a gente tem que não só aconselhar, como também falar palavras duras, para ele poder entender. Tem até que fazer tive que fazer até algumas ameaças, muito amorosamente, para ele entender e saber que ele não pode continuar naquilo, porque aquilo realmente é destrutivo, e além de ser destrutivo, está sendo destruído por aquilo. Graças a Deus ele ouviu, e nesse período todo, né, você sabe, é totalmente em clamor pela vida dele. E eu creio que esse clamor que nós fazemos todos os dias sobre a vida, família dele, que tocou o coração de Deus de fazer ele passar por esse processo para hoje estar atravessando esta bênção que ele está vivendo na atualidade. Mas foi necessário que tivesse um castigo sobre ele para que ele tomasse aquele choque tempo e despertar. O que eu estou fazendo? Meu Deus, onde eu estou? E aí volta tudo normal. Então, isso é muito importante na vida humana. Você tem que nunca diga assim, poxa, eu não mereço estar passando por isso. Tudo que acontece é Deus que permite que aconteça, para que você tenha um conserto. E quando ele tem essas perdas e paga esse preço, ele então se arrepende, reconhece do teu erro, e hoje vocês vê a bênção que o Júlio Carvalho contando aquilo que ele passou e trazendo para você que não vale a pena continuar nesse erro. E esse erro leva a uma destruição total, não só na sua vida financeira, como na tua vida espiritual, na tua vida emocional, destrói tudo. E não só se mexesse só com você, tudo bem, mas abrange a família, os amigos e tal. Então é uma coisa que Deus não quer para a tua vida. Se Deus não quer para a tua vida, peça força a Ele. Você sozinho não consegue. Eu falo muito isso aqui. Você sozinho não consegue, não. Tem que pedir força ao Senhor. Tanto que o texto diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tem que pedir força a Ele. Porque se for fazer igual Ele, não, eu mesmo entrei, eu vou entrar. Tu não vai conseguir. Não vai conseguir, porque tem um domínio espiritual nisso tudo. Não é o teu querer, é aquele que está querendo te destruir que está no comando. E para você lutar contra aquele que está no comando e quer te destruir, você tem que procurar outro mais forte do que ele. E o mais forte do que ele está lá em cima olhando, vai descer, vai assumir e vai te livrar o mal da tua vida. Gente, meu pai está falando muito de Deus porque ele é pastor, tá? Ele é pastor, desviado sou eu. Ele é pastor. Mas ele falou uma coisa muito legal. Quando eu falo para ele do meu problema, ele não passa pano para mim. Ele não passou pano. Ele tratou como deveria ser tratado. Ele me responsabilizou, falou, ó, você entrou nisso aí, você errou. Porém, eu estou contigo, eu vou te ajudar. E eu falo muito isso aqui no canal. Por mais que a gente, enquanto viciado, a gente entre nessa situação de vício sozinhos, para sair a gente não consegue sozinho. Então a gente precisa pedir ajuda.
Por mais que você ache que você tem força, que você tem controle, você não tem. Principalmente a galera que já está há muito tempo dentro do ciclo do jogo, dentro do vício, não consegue sair sozinho. Por mais que você tenha essa crença na sua cabeça de que eu entrei sozinho, eu tenho que sair sozinho. Isso é orgulho. Isso é puramente orgulho. Por isso que eu falo que é necessário pedir ajuda. Porque esse tipo de vício, como ele falou, a gente se torna dependente. Então, quando a gente se torna dependente e escravo, a nossa cabeça não é mais a mesma. A gente não consegue fazer as coisas simplesmente porque a gente quer fazer. Porque a gente está sendo dominado. E quando há domínio, não há mais nossa vontade. A vontade que predomina é a vontade do vício. Por isso é muito importante que vocês procurem ajuda, assim como eu procurei ajudar nele na época. E é claro que mesmo ele apontando tudo que eu tinha feito de errado e com razão, ele me estendeu a mão e a partir daí eu começo a sair do vício. Muito porque também eu me assumo viciado para você, né? Então, se você está passando por isso, em primeiro lugar, que eu falo sempre aqui para vocês, procurem ajuda, independente que se você que entrou, se você acha que você tem que sair sozinho só porque você entrou sozinho, não, tira essa ideia da sua cabeça. Procure a ajuda de alguém e procure ajuda em pessoas que você sabe que podem te estender a mão, porque de julgamento a gente está cheio aqui. É só vocês olharem aqui alguns comentários dos vídeos que eu posto, onde tem pessoas julgando toda essa situação de vício e falando que a gente merece passar por isso, mas só quem passa sabe o quanto isso mexe com a gente, a ponto de a gente não fazer o que a gente quer. A gente faz simplesmente o que o vício determina, e é isso mesmo. E para finalizar isso tudo, eu gostaria muito, mas muito, que o meu pai falasse para a galera que me assiste. Queria que você falasse de coração uma mensagem para essa galera que está presa no ciclo do vício, que está presa nas apostas, que não vê mais uma luz no fim do túnel, que está devendo para um monte de gente, que já perdeu a esperança e quem sabe até está pensando no que eu pensei, que é dar cabo da própria vida. O que você falaria para essas pessoas? Na verdade, agora já que você pediu para mim falar sobre um meio certo de você ter um apoio total para se livrar desse mal que te domina, você que está nos ouvindo, vendo esse vídeo, porque é hora de você buscar uma força que você não vai achar em você, não. Você sabe onde está. E eu não estou falando aqui agora, a partir desse momento, como pai do Júlio, não. Estou falando como pastor Antônio Carlos, ao qual tem andado muito com Deus, e Deus tem falado muito comigo sobre o poder do mal sobre a vida das pessoas no presente momento. E se você está passando por este momento, por algo que se torna sobrenatural na tua vida, porque quando se torna sobrenatural, você não vê, mas está te destruindo. E quando se está te destruindo e você não vê, você sabe que tem algo por trás muito forte que você não pode combater, assim como o Júlio não pode combater. E esse mal que assola a tua vida tem que ser tirado da tua vida. Só que você não tem força para tirar, porque você está dominado. Se você está dominado, você tem que pedir ajuda. Mas você não pode pedir ajuda humanamente falando, carnalmente falando. Não tem como. Porque o que está dominando você é mais forte do que isso tudo. E só tem um que pode combater ele e livrar você desse mal, que é o nosso Pai Celestial, conhecido popularmente por todos, chamado Deus único e verdadeiro. Então, o que você tem que fazer? Entregar o teu problema na mão dele. Você tem que aprender a conversar com ele. Você tem que aprender a falar com ele. Você vai dizer assim: Pai, em nome de Jesus, me livra desse mal. Insiste, não desista um momento. Você vai: Pai, eu entrego em tuas mãos esse meu problema. Mesmo que você esteja jogando
Você vai fazer uma apostinha, você arrumou um dinheirinho lá, porque você vai estar sem força, o mal vai te estar dominando, você vai pegar um dinheirinho. E aquele dinheirinho você vai fazer a aposta. Mas quando você fizer a aposta, você fala assim, pai, eu estou fazendo essa aposta, eu sei que é errado. Mas em nome de Jesus, me liberta disso. Você vai pegar aquele teu problema que você não consegue se livrar e vai entregar na mão dele. Só ele que vai poder tirar você daquele problema que você está fazendo e não consegue sair. Porque a vida hoje, ela é feita em duas trajetórias. Trajetória espiritual, trajetória carnal. Você, no momento, você encontra na trajetória carnal. E a trajetória carnal é dominada pela carne. Se é dominada pela carne, no mundo espiritual está um maligno. Então é ele que está controlando você. Aqui é o lado espiritual. Quando você dá um passo errado, ele domina você. Então ele te leva não só para esse vício, entendeu? Betes, tigrinho, como também te leva para vícios também totalmente destruidores, que são as drogas. Então, quando isso acontece em tua vida, na tua parte financeira, você vai atrás do tigrinho, vai atrás da bete para arrecadar dinheiro, para alimentar uma coisa que é maior na tua vida ainda. Então, te leva a fazer isso, porque no teu lado profissional, não dá para você, com o dinheiro que você ganha do teu trabalho, de repente não dá para você cobrir a tua despesa que está em você sobre vícios. Então, o que o inimigo faz? Como ele está no domínio, entenda isso, como ele está no domínio da tua vida, ele vai te dar esse recurso. Porque é uma coisa que você faz, ó, sem sair de casa. Você não precisa correr a casa, é uma facilidade. Então ele começa a dar corda para você, até ver que você está em total controle dele. E quando ele vê que ele está e você está em total controle dele, ele começa a puxar você para o lado dele. E quando ele começa a puxar você para o lado dele, cada dia que passa, você vai se multiplicando mais ainda, aí mesmo que você vai. Aí você vem de carro, você vem de casa, você começa a ligar para os outros, pedindo dinheiro emprestado. Você se entrega totalmente, porque ele totalmente tem domínio total sobre você. É aí que você recebe um toque. Aquele toque que você recebeu é o toque do Espírito Santo de Deus trazendo para tentar trazer você de volta. Mas o toque é tão forte que a Bíblia diz, Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. E Apocalipse 3:19 diz, eu repreendo e castigo quanto amo. Ele está te castigando, ele está trazendo todo aquele sofrimento. Aí quando você está na reta final, como aconteceu contigo, você diz assim, lá no teu profundo, você diz, Senhor, me ajude. Aí você lembra de Deus. Quando você lembra de Deus, abre-se uma aberturazinha. Aí a glória de Deus entra em você e começa a trabalhar. Aí vem o arrependimento. Aí Deus começa a trabalhar. Quando Deus começa a trabalhar, você começa a mudar de trajetória. A trajetória carnal já vai, vindo, se aproximando da trajetória espiritual. Aí você começa a entender que a força que você precisa não está no teu braço, não. Está no braço do Senhor. E aí você colocando nas mãos dele, você começa a se livrar. Então você que está passando por esse vício, faça isso. Coloca. Você não acredita? Passa a acreditar. Até porque você não tem outra saída mais. A tua saída, a tua libertação, a tua transformação, a tua alegria, felicidade, o teu retorno à vida depende de quem? De Deus. E quando você passa a depender dele, ele vai transformar o mal que te dominou numa grande bênção estável. Vai trazer uma bênção totalmente inesgotável, totalmente. Vai fluir tanta bênção sobre a tua vida que você vai falar, meu Deus, eu tive que passar por aquilo para chegar no que estou hoje, como o Júlio tem falado.
O Júlio, depois de visualizar tudo que aconteceu na vida dele, hoje ele diz assim: obrigado, Senhor, né? O que você tem falado. Sim, sim. Obrigado, Senhor, por ter me trazido hoje a realidade. E a realidade dele hoje é essa: trazer para você aquilo que ele passou, para que você não continue nas trevas. A luz está aí para brilhar sobre você. Então, quando ele traz todos esses depoimentos que ele passou e você escuta, e através desse depoimento vocês passam a entender que o lado que você está não é o lado certo, mas aqui vocês então colocam isso na mão do Pai e você vai ver que a tua vida vai de novo fazer isso. Que Deus te abençoe. Amém. Caramba. E algo importante. Eu sou desviado, tá? Porém, quando aconteceu isso comigo, eu fiz exatamente o que ele está falando. Eu entreguei o meu problema nas mãos de Deus, mesmo não estando na igreja. Então, faça esse teste, até porque, como ele disse, entregue seu problema para Deus. Faça esse teste, você e Deus. Não procure igreja, não procure profeta, procure diretamente o Criador. Faz esse teste. Direto para ele, né, Diego? Faz esse teste. Ah, mas eu não acredito. Ah, mas eu não gosto de... Faz esse teste. Fala diretamente com ele. Entrega o seu problema para ele. E quem sabe as coisas podem começar a mudar. Não ignore isso. Bom, queria agradecer muito meu pai. Creio que muita gente vai assistir esse vídeo e vai, quem sabe, encontrar força onde não tem. Repito, gente. Assuma seu vício, procure ajuda de alguém de confiança, entregue seu vício nas mãos do Criador, dependente da sua situação. Não estamos falando aqui de igreja, estamos falando do Mestre, do Criador, aquele que criou tudo, e ele te conhece muito mais do que você mesmo e os seus amigos. Então faça esse teste, entregue seu problema na mão dele e não ignore a medicina. Procure psicólogo se você precisar, psiquiatra, procure os profissionais caso você também necessite. E pai, muito obrigado por esse vídeo, creio que vai ajudar muita gente. Pode deixar aí seu recado final se você quiser. Meu recado final é que você saia dessa e continue uma nova vida que Deus tem preparado para você. Pede, tu tem um problema, reconheça o teu problema, só que a partir desse momento você não tem mais problema, porque o teu problema você já está entregando na mão do Senhor. E quando você entrega na mão dele, o problema não é mais teu. Deixa ele cuidar. Amém. Então é isso. Obrigado, pai. Mais uma vez, gente. Valeu, se galera. cuidem de suas vidas. E até o próximo vídeo.